Boa noite a todos e a todas. Estamos no evento da ANAMA, Associação Nacional dos Órgãos de Meio Ambiente, no Fórum Social Mundial. Vocês sabiam que o primeiro Fórum Social Mundial foi organizado em Porto Alegre, aqui no Brasil, em 2001? Aliás, na mesma data que o Fórum Econômico Mundial de Davos, a partir de uma convocação internacional de movimentos e organizações do liberalismo, 20 anos e 13 edições se passaram desde o primeiro Fórum Social Mundial e o evento agora se lança neste ano, em meio a essa pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, com discussões virtuais em busca de uma cidadania planetária pela resistência e pelo contraponto ao pensamento único. E nós, da ANAMA, não poderíamos deixar de participar desse evento mundial extremamente importante. E nós estamos participando nesse evento com 3 diálogos voltados às questões ambientais locais. O evento de hoje, que é Governos Locais de Sustentabilidade. Também na terça-feira, no dia 26 de janeiro, nós vamos ter um evento abordando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e o fortalecimento da governança ambiental local, e também um outro evento tão importante quanto, no dia 28/1, nessa quinta-feira, nessa semana também, nos mesmos horários, às 19 horas, abordando planos locais de biodiversidade e Mata Atlântica. E todos os eventos, gente, é virtual, vão passar aonde? No Facebook aqui da ANAMA e também no Facebook da Frente Parlamentar Ambientalista e no Observatório Socioambiental. Esses 3 eventos, eles agregam questões locais. E hoje, gente, a gente vai falar então, sobre o quê? Sobre as cidades e a sustentabilidade. Estamos aqui com um time de ouro nesse início de evento, um time da ANAMA extremamente importante, o nosso querido presidente, Marçal Cavalcante, secretário de Pilar, também temos nosso presidente emérito da ANAMA e secretário do Verde de Campinas, Estado de São Paulo, Rogério Menezes. Temos também o secretário de Meio Ambiente do Guarujá, também do Estado de São Paulo, Sidney Aranha, Marçal Cavalcante, Mário Mantovani, diretor da SOS Mata Atlântica, e daqui a pouco vai estar com a gente a Vanice Seib, uma bióloga com muita experiência na área rural, e ela é da Secretaria de Meio Ambiente de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. A Vanice, ela está com uma questão pessoal, está com um bebezinho, e ela está aqui se dividindo entre o bebê e a gente, daqui a pouco ela entra na live. Mas a gente vai falar do que hoje? A gente vai falar de sustentabilidade, a gente vai falar de sistemas de gestão ambiental públicos e privados, por que não? Porque o poder público precisa de parceria com a iniciativa privada. E a gente vai internalizar esse conceito de sustentabilidade aonde? Em nossos processos, em nosso histórico de atuação enquanto gestores municipais. E o que é sustentabilidade? Bom, para quem é da área ambiental, para a gente já é quase um mantra, né? É um processo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas necessidades. Essa definição, ela é antiga, ela vem do relatório Your Common Future, Nosso Futuro Comum, ou conhecido relatório Brundtland, lá de 1987, elaborado pela ONU, gente, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Conferência de Estocolmo em 1972 e presidida pela ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Por isso que o relatório chama Brundtland, né, em homenagem à ministra. Essa definição foi mantida por várias conferências internacionais que vieram depois, né, de 1972, de 1987. E aí surgem várias noções de dimensões. E qual que é a mais comum para pensar as estratégias de sustentabilidade? É aquela que une a noção de progresso, né, que não pode se dar só sobre o significado econômico, mas também um progresso aliado à questão social e à questão econômica. E aqui no Brasil, essa definição de sustentabilidade consta da nossa maior legislação,
que é a Constituição Federal, lá no seu artigo 225, artigo 170, que alia esses três conceitos. Então, essa sustentabilidade que a gente fala está num tripé social, econômico e ambiental. E esse pacto com as futuras gerações em prol de um meio ambiente sustentável tem que proporcionar também qualidade de vida para as pessoas. Gente, que desafio, né? E aqui a gente vai falar um pouco do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, em que os municípios fazem parte. Aliás, os municípios é um elo essencial dessa cadeia de gestão. E por isso é um motivo para proximidade com a sociedade e as demandas pelos seus serviços obrigatórios. E como o poder público nessa atuação mais que operacional, mais do que mão na massa, precisa ter também uma visão tática, uma visão estratégica sobre a questão ambiental. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou me alongar muito essas questões técnicas, mas é importante que vocês saibam, então, por que nós estamos conectados no Fórum Social Mundial. Nós queremos trabalhar esse tripé. E nós vamos começar o nosso bate-papo com o Rogério Menezes, o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. E, Rogério, você tem muita experiência, mais de 10, 20 anos, década de gestão ambiental. Conta para a gente qual que é o pulo do gato da gestão das cidades para a gente almejada, para a gente perquirir e ter o mínimo de sustentabilidade nos municípios. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, André Struckel, por essa introdução que nos ajuda e facilita muito. Abraço, Sidney Aranha. Abraço, presidente Marçal, batendo continências aqui para o nosso presidente nacional da ANAMA. Mário Mantovani, liderança verde aí no Congresso Nacional. Eu brinco que o pessoal lá não conhece os deputados, chega muito deputado novo lá, mas o Mário Mantovani todo mundo conhece de A a Z, em todas as lideranças da Câmara Federal, né? Porque ele está lá, o pessoal já acha até que ele é deputado, muita gente acha que ele é deputado, mas na verdade ele atua mais do que muita gente lá naquela Câmara Federal, né? Então, Mário, prazer estar com você aqui de novo. E conforme nos encomendou aí a Andréia, né, nesse primeiro momento, eu queria dar o foco no que é o objeto maior da atuação da nossa entidade, da ANAMA, da Associação Nacional Municípios e Meio Ambiente, que é a estruturação da base. E quando eu falo da base, eu estou falando dos órgãos gestores municipais, do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, o SISNAMA ele foi pensado lá atrás, né? A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981 e a minha lembrança até repetitiva, o professor Dr. Paulo Nogueira Neto, que nos liderou lá atrás, e foi criado o SISNAMA pensado numa interatividade, num trabalho conjunto, a 6 mãos, entre o governo federal, seus órgãos e instâncias colegiadas, como o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, os governos estaduais, através de suas secretarias, seus conselhos estaduais de meio ambiente, e os governos locais, com forte importância na participação social, através dos CONDEMAS, Conselhos Municipais de Meio Ambiente, e dos órgãos gestores municipais de meio ambiente, que em algumas cidades é uma diretoria, pode ser uma secretaria, e tem diversos tamanhos, uma coordenadoria, uma assessoria, de acordo com o tamanho da cidade, a estrutura que é necessária. Então, eu estou dizendo isso, que é óbvio, né, para dizer que, para a gente discutir sustentabilidade das nossas cidades, a primeira lição de casa, ainda não entregue, não realizada, porque não se pode atacar uma política pública ainda não implementada. Existem vários aspectos dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente que sequer foram implementados. Então, a gente precisa terminar a implementação do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Foi muito bem pensado. E eu insisto muito nisso quando eu converso com secretários municipais, particularmente em começo de mandato. Eu tenho aí 23 anos de gestão pública, a maior parte vivida como secretário de meio ambiente em municípios paulistas, fui secretário em Diadema
Marília, Campinas, agora indo para o terceiro mandato, e eu digo, o secretário de Meio Ambiente não deve iniciar a sua gestão, o primeiro ano da sua gestão, correndo atrás de dinheiro. Sabe aqueles que marcam reunião com o secretário de Finanças, de manhã, à tarde, à noite, e acha que o secretário de Finanças vai resolver a sua vida? Não é isso. Não se trata disso. Os secretários de Meio Ambiente devem se concentrar em perseguir a implementação das formas de se fazer gestão na área ambiental, dos instrumentos da gestão previsto na Política Nacional de Meio Ambiente. Quais sejam? Deve-se implantar o licenciamento ambiental de impacto local, deve-se buscar estruturar a fiscalização ambiental. Com isso, você consegue também trabalhar receitas para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, pode ter vários nomes, aqui em Campinas é o PROAMB, mas quando você começa a implementar a fiscalização, licenciamento, você vai tornando o Sistema Municipal de Meio Ambiente, o SISMUMA, autofinanciável. Você começa a fazer com que as multas, com que as taxas de licenciamento, começa a buscar novas possibilidades de financiar a gestão pública municipal. Existem royalties que já vêm para o Caixa Único, existe aí a questão do ICMS ecológico. Então, esses recursos, eles entram no Caixa Único dos municípios e podem, com convencimento político, com organização administrativa, ser aportados para políticas ambientais. Então, essa organização, acreditando no que foi pensado, nos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, ela dá certo. Eu posso dar um depoimento aqui, que a gente perseguiu em Campinas, na última década, a organização desses instrumentos. E a gente percebeu que, vou dar exemplos práticos aqui, que a gente consegue, por exemplo, ao implementar a fiscalização ambiental e perceber que existem transgressões à legislação ambiental, a gente termina assinando termos de ajustamento de conduta com aqueles que atingiram aí impactos ambientais significativos e que acaba aportando recursos para a realização de compensações ambientais no âmbito local. Então, isso na Prefeitura de Campinas, as multas superam nos últimos 8 anos 12 milhões de reais. E a gente tem termos de ajustamento de conduta, além dos regulares assinados em sede de licenciamento ambiental, de quase 40 milhões de reais. Fundo de Meio Ambiente, que tinha 0 de aplicação, tem hoje aí 17 milhões em contratos aprovados, financiados, mais de 11 milhões em contratos executados. Então, é possível a gente realizar a boa gestão ambiental e tirar do papel os instrumentos previstos na legislação para que se faça a gestão local. Isso acaba fazendo com que a gente crie interfaces com as mais diversas áreas da gestão pública. Vamos semeando a variável ambiental nas mais diversas áreas da gestão pública, e isso influencia a decisão, a tomada de decisão em muitas outras áreas, seja do transporte, planejamento urbano, resíduos sólidos, áreas verdes, mesmo que diretamente o órgão ambiental não faça a gestão dessas áreas, ele com certeza influencia os investimentos das outras áreas. Aqui, por exemplo, em Campinas, fizemos em 2013 e 2014 o plano de saneamento ambiental. E com o plano de saneamento ambiental, destravou-se investimentos da ordem de 715 milhões pela Sanasa. Já existem mais de 300 milhões em contratos assinados. É um investimento bilionário em melhoria de saneamento na cidade, que teve como órgão ambiental em posição central para ajudar a planejar esses investimentos. Eu queria fazer esse meu destaque inicial na implementação dos instrumentos, que isso gera viabilidade para o órgão ambiental. Isso coloca o órgão ambiental na seara de todas as interfaces com os demais órgãos da gestão pública. Isso faz com que a transversalização da atuação da variável ambiental seja possível. E aí, outra mesa dessa semana, proposto pela ANAMA, vai discutir outra ponta que eu acho que é central para a gente avançar no sentido da sustentabilidade. A primeira ponta é a boa gestão ambiental local.
com os instrumentos implementados da Política Nacional de Meio Ambiente. E a outra ponta é o acompanhamento da gestão por indicadores e metas. É a gente colocar a Agenda 2030 através de indicadores, é a gente aplicar os ODS e seus indicadores, e a gente conseguir monitorar nas nossas cidades, colocando isso, inclusive projetando isso no território, os dados de mortalidade infantil, os dados de saneamento, os dados de investimentos, de dados sociais nas mais diversas áreas, indicadores sociais, na violência contra a mulher, todos os principais indicadores, os dados têm que estar disponíveis, territorializados, para a gente nortear aí as políticas públicas e poder fazer gestão por evidências, poder fazer aquelas ações melhores, que dão melhor resultado, e monitorar o resultado das nossas políticas públicas nas mais diversas áreas. Eu acho que, por um lado, a boa gestão ambiental, por outro, a indicação por meta, a gestão por metas e indicadores, ampliam as possibilidades de uma cidade direcionar o seu desenvolvimento para um desenvolvimento cada vez mais social, econômico e ambiental sustentável. Um desenvolvimento que seja inclusivo, um desenvolvimento que recupere e preserve o meio ambiente, um desenvolvimento que gere empregos e oportunidades. Como introdução era isso, André. Espero ter ocupado aí só os meus 5 minutos. Abraço. Secretário Rogério Menezes, de Campinas, trazendo aqui toda a sua experiência sobre instrumentos de gestão. Eu acho que fica muito claro, né, da experiência do Rogério, mais de 10 anos, mas em Campinas, 8 anos, é que a gente não pode ficar no fasejamento. A gente tem que trabalhar no planejamento e na gestão por metas e indicadores. Campinas é uma cidade de 1.200.000 habitantes, é uma metrópole, sede da região metropolitana de Campinas. A gente tem uma urbanização enorme, uma luta desafiadora para garantir a qualidade de vida dos seus habitantes, em prol da sustentabilidade e garantia também da preservação dos recursos naturais. É uma cidade que não tem mar, né? Então é importante também que a gente ouça as experiências de outras cidades litorâneas que também têm seus desafios, né? Desafios de outras montas, mas também no caminho da sustentabilidade. Então, para falar um pouco de zona costeira, quais são as questões primordiais, Sidney? A gente sabe que a questão das mudanças climáticas, ela não é global, ela é local também. Qual que é a sua experiência de secretário de Meio Ambiente do Guarujá, uma cidade litorânea também importante aqui do estado de São Paulo? Mas antes de você falar, eu queria cumprimentar o pessoal da Frente Parlamentar. Que maravilha! Aqui com a gente, fazendo o stream desse evento. Obrigada, Isabel, aí pela ajuda, deputado Rodrigo Agostinho. E aí o pessoal da Nama São Paulo eu também quero falar, a Solange, o pessoal da Baixada Santista, o Nalon, todo aqui presente também, Estado de São Paulo, participando aqui nos comentários. Então, Sidney, por favor, conte aí um pouquinho qual é a experiência do município litorâneo nessa questão da sustentabilidade na gestão local. Andréa, boa noite a todos, é um prazer participar dessa mesa tão qualificada. Andréa Struckel, né, minha professora, escritora de um livro maravilhoso sobre licenciamento ambiental municipal, viu, Rogério, que nós aplicamos de fato aqui na construção da nossa lei, toda essa bagagem da Andréa, a Vanise, que não chegou, mas logo vai estar conosco, o Mário. Falar do Rogério é brincadeira, né? O Rogério está falando aí, eu fui me colocado na cadeira de secretário de Meio Ambiente 1º de janeiro de 2017, a primeira coisa que eu fui ver foi ver aí os vídeos do meu querido amigo Rogério, que nós somos um tempo atrás contemporâneo de partidos lá no PV, e eu falo a você, Mário, que eu segui exatamente o que o Rogério falou agora. Fortalecer os instrumentos de gestão municipal, fortalecendo o CONDEMA, fortalecendo e amplificando o Fundo Municipal de Meio Ambiente, mandando uma lei para a Câmara, permitindo que nós pudéssemos fazer compensação de multas, e a partir daí, eu vi ali, eu vou falar, eu nunca visitei o secretário de Finanças, Rogério, quando eu segui a sua lição, e
tal como você aí, tinha 180 mil reais no Fundo Municipal de Meio Ambiente, nós chegamos a ter 40 milhões, 10 milhões foi quem bancou aqui a questão, o enfrentamento à Covid, foi através do dinheiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, quer dizer, realmente, o que o Rogério fala, você que está ouvindo aí, de fato é o caminho das pedras. Parabéns, Rogério. Meu grande presidente, Marçal, presidente da ANAMA, avô fresco, viu, Mário? Acabou de nascer o netinho dele aí, ele está só felicidade. E o meu grande amigo, corroboro com as palavras do Rogério, Mário Highlander, imortal. Esse é o cara que vai ficar para a história da luta ambiental brasileira. Eu tenho um prazer imenso de estar aqui, não só no Fórum Social Mundial, mas estar ombreados por homens e mulheres que fazem parte da história da gestão ambiental, mas a gestão ambiental de fato no Brasil, não é a gestão ambiental não é a gestão ambiental de falácia, é a gestão ambiental de fato. Não trago, Rogério, boas notícias, trago mais problemas do que soluções, né? Quem conhece Guarujá, Marçal, Guarujá é a única cidade da Baixada Santista que é uma ilha, de fato. As demais cidades estão na área continental, algumas são ilhas, mas imperceptível, como Santos e São Vicente. E eu não sei se vocês sabem, Santos nasce atrás, ali no Valongo, ali no centro, atrás, ali no centro velho de Santos, né, que por conta de um evento climático que se deu há 200 anos, aproximadamente, e que engoliu praticamente a capitania hereditária de São Vicente, e a população vai se ficar ali na área onde é o Centro Velho de Santos, porque uma grande porção de terra, mar adentro, protegia ali a Santos, né? A então Vila de Santos. E essa porção de massa, essa porção era a ilha de Guaimbê, que depois virou Ilha de Santo Amaro, e hoje a nossa cidade do Guarujá. Eu conto isso para você, para dizer que nós estamos no meio de pessoas que estão estudando o meio ambiente, eu não preciso aqui lutar contra o negacionismo, e todos nós sabemos que a mudança climática de fato existe, né? Recentemente circulou pelas redes sociais um cartoon, acho que de um espanhol, eu cheguei a ler isso no estado de São Paulo, onde ele demonstra ali uma onda que é a Covid, eu não sei se vocês lembram disso, uma segunda onda atrás do Covid, a crise econômica e uma onda ainda muito maior, Rogério, que é as mudanças climáticas, que ela está chegando de uma forma violenta, e não só fiz essa questão, viu, Rogério, de estimular os mecanismos de gestão ambiental municipal, mas eu trouxe academia para dentro da gestão. Eu fiz uma grande parceria com a Universidade Federal, também sou de academia, e nós tentamos reconhecer e fazer um diagnóstico do que realmente está acontecendo. E eu vou te falar algumas coisas aqui assustadoras. Eu vou começar aqui com você, Rogério, e Mário, com duas pesquisas muito interessantes que nós levantamos. Uma do INPE, né? O INPE fez um levantamento dos eventos extremos, e aqui eu não preciso dizer o que são eventos extremos são chuvas torrenciais muito fortes, e aqui nós não estamos dizendo que está aumentando a quantidade de chuva no país, mas pelo contrário, está diminuindo, mas os espaços são curtos, em períodos muito curtos, chuvas muito torrenciais e que causam, por Campinas, por exemplo, para São Paulo, região. Por exemplo, o INPE, de 2015, Mário, a 2020, monitorou que nós tivemos na região sudeste 1.373 eventos extremos na região sudeste, sendo que 730 eventos extremos foi em São Paulo, 455 no Rio de Janeiro, Minas Gerais 162, Espírito Santo 26. As três cidades mais castigadas, de acordo com o INPE, são, primeiro, com 44 eventos extremos nesse período, nós tivemos Angra dos Reis com 44 eventos. As segundas duas cidades mais castigadas, Guarujá e Santos. Temos que lembrar que no dia 2 de março desse ano, 3 morros caíram aqui no Guarujá, que num período muito curto, de 72 horas, choveu, Rogério, choveu algo em torno de 2 reservatórios da Itaipu
em cima do Guarujá. Nós, naquela noite, do dia 2 de março do ano passado, absurdo. E quando a gente trouxe a academia para cá, eu não sei se, eu acho que o Mário conhece, do Instituto Geológico, nós trouxemos a professora Célia Regina Gouveia de Souza, é uma das grandes cientistas que discute e fala do processo erosivo que as praias da Baixada Santista e do litoral paulista estão sofrendo. Só para você ter uma ideia, Andréa, 53% de todas as praias do litoral paulista estão com altíssimo grau de erosão. Significa dizer que muitas praias, a faixa de areia, desaparecerão em curto espaço de tempo. A coisa é muito maior do que a gente imagina. A professora Célia, o Rogério, eu vou te dar um outro dado aqui para você ter uma ideia. Ela tem uma pesquisa muito bacana aqui no Guarujá e aqui na Baixada Santista. Ela fez um levantamento de 1928 até 2020, no litoral paulista, nós tivemos 265 eventos extremos. Olha que coisa absurda, Rogério. De 1928 até 1999, no século passado, nós tivemos apenas 92 eventos extremos. De 2000 a 2020, nós tivemos 173. Ou seja, 65% dos grandes eventos extremos que estão acontecendo no litoral paulista se deram nos últimos 20 anos. E eu vou explicar mais. Evento extremo aqui não é aquela chuva forte como vocês exprimem no interior de São Paulo. Por exemplo, um dado aqui de São José, nossa primeira no município Verde e Azul, não é isso? São José do Rio Preto. Eu peguei um dado dela aqui, ó. É São José dos Campos, não é São José do Rio Preto. Em 1970, eles tinham uma média de 23 chuvas fortes por ano. Agora, eles têm uma média de 45 chuvas fortes por ano. E Campinas, aí não deve ser diferente. Mas as cidades litorâneas, Andréa, nós sofremos de algo muito impactante, que são as marés anômalas. O que são marés anômalas? Nós sabemos que os períodos de ressaca se dão de abril a setembro. Hoje, os eventos do El Niño e da Laninha, eles se dão com muita intensidade, e hoje eles acabam fazendo estoque de águas. Nas luas, tanto nova como baixa, tanto cheia como nova, nós temos a atração gravitacional do mar por conta da questão da influência da gravidade da Lua sobre o oceano. E esses eventos acabam criando muitos tornados de vento mais mar adentro. E quando esses eventos casam com maré cheia e chuva forte, nós somos literalmente devastados aqui no litoral. Não é só Guarujá, é Santos. E isso, aliás, no Mário Montou, e o Rogério falou que é a falta de planejamento. Eu vou colocar aqui para vocês, em Marçal, uma ligação terrestre, nós tivemos aprovado aquele ano 30 mil metros quadrados de construção aqui em condomínios, aqui, porque Guarujá se caracteriza pela segunda moradia. Isso fez em 1971, quando a Piazzaguera Cônico Domênico Rangoni foi inaugurada, nós tivemos no ano seguinte 1.100.000 metros quadrados. Significa dizer que nós tivemos uma ocupação gigantesca dos waterfronts, que são as áreas linhas de água, de uma forma não planejada. Um estudo que a gente fez aqui com a academia, nos últimos 50 anos, 74% do nosso manguezal foi totalmente dizimado pela ocupação do porto. Eu digo isso porque, alinhado ao evento extremo, mudança climática, aumento do nível do mar, as cidades litorâneas têm uma conta gigantesca a ser paga, que é simplesmente modificar totalmente a sua estrutura de desenvolvimento, e muita coisa se prevê vai ser engolido pelo mar. Litoral Norte, agora recentemente, uma parte considerável da Rio Santos, não sei se o Mário sabe disso, foi simplesmente ali na altura de Caraguatatuba engolido pelo mar. Essa conta nós
temos que discutir. E ela somente é um evento com consequências catastróficas e mundiais, né? Falamos até de retirantes do clima na última COP, acho. Então, eu passo que, inicialmente, só dando alguns dados de pesquisas que nos assustam. Essa discussão nós vamos fazer aqui na Câmara Temática, essa necessidade de que as cidades litorâneas tenham um olhar diferenciado, porque ela recebe e ela absorve as consequências das mudanças climáticas de uma forma muito mais intensa do que qualquer cidade que está no interior do estado de São Paulo, e nós vamos precisar rediscutir isso, não só as medidas de adaptação, mas as medidas de mitigação, que hoje tem uma matéria fantástica da Agência Internacional de Energia, no Valor Econômico, sobre a questão, sobre o roteiro que eles estão apresentando para os países. Então, faço essa minha introdução inicial. Acho que eu passei também o tempo aí, como Rogério, mas não é uma introdução festiva, é uma introdução para que a gente deixe aqui um baita ponto de interrogação e que junto, viu, presidente, nós podemos discutir a questão da cidade. Muito bem, Sidney. Eu acho que está chovendo aí no Guarujá, porque deu uma truncada aí na sua fala, mas que bom que está chovendo aí. A sua questão, ela é assustadora mesmo, né? A gente viu aqui várias pessoas falando no chat, né? A Caroline, a Vivian. É desafiadora a gestão dos municípios litorâneos e a sua contribuição enquanto gestor local é extremamente importante. Mas, né, a sustentabilidade também ela tem que ser debatida ainda do ponto de vista crítico, ainda não, e os desafios são importantes que se traga também, né? O Rogério trouxe muitas soluções, mas a gente tem que colocar os nossos problemas também para a gente poder juntos enfrentá-los, né? Seja numa cidade urbanizada como Campinas, seja numa cidade litorânea como Guarujá, mas é importante também a gente trazer outras experiências, né? E aí a gente passa um pouco para a temática do rural, para a temática principalmente da agricultura, né, da pequena agricultura, da agricultura familiar, que me parece que é um tema que se conecta demais aqui com o Fórum Social Mundial, e uma pessoa que tem muita experiência nessa área, no município também, um município que também tem as suas questões que tangenciam a litorânea, mas Marçal, nosso presidente da NAMA, vai nos prestigiar com seu conhecimento dessa agricultura especial. Então, presidente, o que você tem aqui para nos dizer sobre essa outra questão do meio ambiente rural aqui no Fórum Social Mundial? Boa noite a todos e a todas, meu dileto presidente Rogério e amigo de muitas lutas, que me dá sempre esse trabalho do que eu não me canso de dizer, substituir o Pelé é muito difícil, o cara fica numa ação, Sidney, que tudo que a gente faz é pouco, porque você nunca consegue fazer nada, e ainda bem que eu conto com o Mário aí, ajudando sempre, dando essa força para que a gente consiga sobreviver nesse momento de pandemia. Mas a minha fala, André, aqui hoje, é para dizer assim, Rogério, nós começamos aqui exatamente assim, sem ir atrás do secretário de Finanças e colocando um município pequeno, de 40 mil habitantes, exatamente com toda a estruturação, criando o fundo, criando o conselho, criando toda a secretaria, e ela passou a ser uma secretaria muito grande. Ela aqui foi criada com várias faixas e englobou agricultura, pecuária, pesca, ciência e tecnologia. Então, ela passou a ser uma secretaria de meio ambiente com muita visibilidade. No município do Nordeste, que tem 40 mil habitantes, a gente começou e implantou essa nova sistemática, e temos um case de sucesso aqui para todo o Brasil, que com boa vontade e com gestão, o município do Pilar, ele atende muito essas questões das ODS. Nós temos uma saúde que funciona plenamente, a gente não tem exames de ultrassonografia, não tem exame nenhum retido, a gente tem uma cidade que tem
todas as crianças na escola, a gente tem computadores com as crianças, os quadros são de lousa, e é de se dar gosto no Pilar. Agora, na pandemia, nós demos alimentação a toda a rede pública de ensino aos alunos, é uma coisa assim que a gente vai buscando nessa questão da sustentabilidade com a saúde, isso. E na área de agricultura, Rogério e Mário, nós criamos um programa chamado Plantando o Futuro, onde nós tiramos da linha da pobreza 250 famílias que não ganhavam abaixo da linha da pobreza, e hoje essas famílias são sustentadas com o seu sustento, produzindo na agricultura familiar e tendo obrigações. Para que vá para esse programa, as crianças têm que estar na escola, os pais que não estão estudando têm que fazer o EJA, Educação de Jovens e Adultos, os agricultores recebem todo o fomento técnico para que implante num lote de 2.000 metros quadrados uma produção pequena, e a prefeitura compra toda a produção. Nos 2 primeiros anos, nós compramos todas as produções e levamos para a Casa da Sopa e botamos na merenda escolar. O município de Pilar compra da agricultura familiar do Pilar 76% de tudo que se produz para a agricultura familiar. Saímos da média do PNA e cumprimos a meta muito mais além do que se faz. Então, é muito possível no município pequeno, com gestão, no município pequeno que as coisas que eu sempre digo, eu tenho um mantra que digo, as coisas acontecem nos municípios, independente dele ser grande ou pequeno. Nós somos os precursores disso tudo. E o meio ambiente sem sombra de dúvida, os maiores reflexos. Quando a sociedade sofre, quando há as catástrofes, Sidney, quando há esse seu alerta de que nós temos muito problema nas questões do litoral, nós sofremos aqui em Maceió essa ação do avanço do mar, das questões costeiras, dos ventos. Então, a mudança climática ela afeta muito. E o nosso município é um município que tem uma laguna maravilhosa, e essa laguna é um estuário, onde é um berço de produção de várias espécies que saem do mar e vêm para a laguna reproduzir. Nós temos um problema crucial na lei, que o Mário agora vai, nessa segunda gestão, e dependendo da eleição, nós vamos trabalhar a questão do defeso para esses pescadores das lagunas. Não se recebe nas lagunas de defeso, onde é uma dificuldade muito grande por conta da legislação. Mas esse é para um outro tema, e nas questões sociais nós debateremos isso. Mas na área de sustentabilidade, esse programa que atende, Andréia, a 250 famílias, todo mundo já ganha mais do que o salário mínimo, todo mundo vive e já estão vivendo do seu sustento. Então, é possível, sim, é capaz de fazer meio ambiente no Nordeste, numa cidade pequena, com eficiência. O nosso licenciamento dura 8 dias para que a gente consiga liberar. Então, a gente está no Nordeste, mas está aqui aprendendo com o mestre Rogério que é possível fazer com pouco, mas possível fazer dando um pouco de contribuição. Então, nós voltamos agora para mais 4 anos aqui na gestão, mas muito animado com os ganhos que o município vai ter. O Pilar vai fazer um hospital dos mais modernos do Nordeste agora, com recurso próprio, num município pequeno, gerando 800 novos empregos. Nós estamos recebendo várias empresas na área de alimentos, na área de autopeças. Então, é possível mudar, mas mudar com a gestão. O nosso gestor é um gestor arrojado, um garoto novo que nos dá vontade de trabalhar e nos dá muita liberdade de autonomia, Rogério. Quando o gestor acredita na questão que o meio ambiente pode mudar, e isso nós temos aqui. O meio ambiente do Pilar realmente é protagonista hoje, numa secretaria que era inexistente, e hoje ela existe com muito rigor, fazendo Pilar. Agora vamos entrar com um programa de reflorestamento de mata ciliar, estamos montando com um plano de mata atlântica, transformando o Pilar em menos 2 graus. Vai haver agora, no inverno, a plantação de mais de 20.000 mudas para tornar o ambiente muito mais saudável. Pegamos a experiência da Paraíba e de Campina Grande, estamos trazendo um case de sucesso para implantar aqui os parques ecológicos, criando unidade de conservação, e o Pilar agora já entramos no ICM Verde. Nós atendemos aqui no estado e temos uma garantia, Sidney, que não existe lixão em Alagoas. Hoje, todos os municípios do Pilar
de Alagoas consegue colocar nas centrais de tratamento de resíduos sólidos, e essa central é aqui no Pilar. Nós temos uma parceria muito grande com o Instituto de Meio Ambiente, com a Secretaria de Recursos Hídricos, e o melhor parceiro todo disso é o Ministério Público. O Ministério Público, Rogério, nessa ação conosco, tem nos dado muita, mas muita força, e a gente tem conseguido dar uma resposta muito eficiente aqui nessas questões ambientais, seja nos termos de ajuste de conduta, seja nas parcerias para buscar a mudança. Então, essa questão da agricultura familiar, junto conosco aqui, e criando essa ação, produzindo sem agrotóxico, produzindo para que o produtor... Hoje nós temos, Sidney, que os agricultores não querem mais vender à prefeitura, eles agora já estão criando asa e já estão em várias e várias feiras aqui, várias e várias ações fomentando nos restaurantes, vendendo para o supermercado que faz aquela agricultura sem agrotóxico. Então, para a gente é muito bom essa questão da sustentabilidade, e estou aqui apto a ouvir as perguntas e continuar aprendendo aí com o André, com o Rogério, com o Sidney e com o Mário. É só um preâmbulo dessa ação do que nós estamos tendo aqui agora. Obrigado. Obrigada, presidente. É isso aí, vamos discutir essa questão de vários olhares, né? De olhares de municípios litorâneos, de olhares de municípios do interior, como o caso de Campinas, no município de Pilar, no Nordeste, enfim. Eu acho que essa troca que é extremamente importante, né? Olha, eu gostaria de justificar aqui a ausência da nossa colega, da Denise. Ela foi convidada. Gente, eu sou mulher, e eu gostaria que vocês entendessem também a pluralidade, não só a pluralidade, mas os desafios de ser uma mulher. Ela acabou de dar à luz a uma criança, a criança não está passando bem, ela me comentou agora no WhatsApp que a criança vomitou nela. Eu acho que ela não está em condições de dividir os conhecimentos dela sobre a questão rural, né? Enfim, as mulheres são normalmente tem primeiro, segundo, terceiro, se não quarto turno, né? Então eu gostaria que a gente desculpasse aí a Senise e agradecesse todo o esforço que, mesmo com o filho recém-nascido, se propôs a vir aqui no evento da NAMA do Fórum Social Mundial. Mas, gente, eu sou mãe também, vocês são pais, nosso presidente é avô, as crianças estão em primeiro lugar, e a gente empresta aí depois os conhecimentos da Senise para um outro evento. Mas, Senise, olha, muito obrigada, Denise, pela sua proposta, pelo seu empenho de ter tentado estar aqui com a gente, né? E, como diz Geraldo Nalon, as mamães a gente perdoa. E não só perdoa, como enaltece, que seriam das mães, né? Bom, gente, então, fechando essa questão do rural, isso aí, Sidney. Fechando essa questão do rural, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do verde, da Mata Atlântica, né, do que nos resta ainda depois de tanta degradação, né, Mário Mantovani? Nosso diretor da SOS Mata Atlântica, nosso fundador da NAMA lá em 1988, né, nosso histórico todo do meio ambiente no Brasil. Mário, conta aí para a gente sobre Mata Atlântica, sobre o meio ambiente do Brasil, o que você quiser, porque a sua enciclopédia é vasta. Legal. Não, primeiro estar com esses feras todos aqui, você, e tanta gente boa ouvindo a gente aqui. Eu vi já o Marcelo Marcondes, que já está preparado para amanhã, está pegando o clima. Ontem eu participei na abertura do Fórum Social Mundial, e esse é um fórum, você colocou muito bem, André, quando você contou já da 13ª edição, isso aqui fez um marco, um divisor na história dos movimentos sociais. O mundo está indo para um caminho muito perigoso, de ultradireita, né, voltando esses movimentos que a gente jamais imaginou que pudesse retomar em pleno século XXI, e com fake news, né? Então, a gente precisa ter essa coisa de um lugar, um contraponto, né? Pensar que o grande mandamento do Fórum Social Mundial era um outro mundo é possível, um outro mundo que a gente quer que aconteça, onde haja, né, todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Como é que combate a questão da mudança climática com negacionismo, com terraplanismo? Como é que você combate, por exemplo, questões de como garantir qualidade de vida para as pessoas da cidade? Então, nós temos que ter esse olhar.
o debate que a gente traz hoje, e aí eu posso falar da minha condição de decano, né? Não devo ter a mesma idade que o Marçal, ele sempre diz que é mais novo, mas não é. Mas eu comecei profissionalmente em ONG, gente, em 1973. Então, desde 73, eu trabalho com organizações não governamentais. Eu sempre digo que você é o primeiro ONGeiro aposentado do Brasil, né? Com tanto tempo de ONG. Em 73, eu fui chamado para falar sobre uma conferência que era aquela de Estocolmo, que dizia pensar global e agir local. Olha a gente aqui, tocando uma proposta dizendo o seguinte: não tem como você fazer mudanças climáticas, qualquer um dos temas, né, salvar o planeta, como diz a Mariana, que está sempre com a gente, se a gente não tem esse pé, né, se a gente não faz... Aí a Vanise chegou. Aí, Vanise, que maravilha! Eu já ia falar do tema dela, mas acho que a Vanise vai... Aí, Vanise, deu tudo certo aí com a filhota? Tudo certo. É sobrestar o Mário e colocar a Vanise, Mário. Tem que sobrestar, botar a Vanise, porque tá regada aí com o problema do... Eu amo essa menina. Mamãe em primeiro lugar. Conta lá, Vanise, você já pode contar um pouco da nossa experiência aí com Caxias, complementando o que falava o Marçal, da história dos pequenos proprietários. A gente fez talvez a coisa mais importante que vai dar continuidade ao que eu vou falar, que era o reconhecimento da Mata Atlântica propriedade a propriedade com a aplicação do Código Florestal. Começamos lá a grande campanha que foi, né, o Compra-se, como fazer, já que tem um Código Florestal ruim, e lá eles têm um nazista que se chama Heinz, um senador hoje, né, que está nessa lista aí dos caras que jogam contra a agricultura familiar, fala em nome da agricultura familiar, mas faz esse tipo de coisa. E a Vanise topou, Caxias topou, com o prefeito, todo mundo, a fazermos esse trabalho juntos da sociedade, com cada um dos mais de 6 mil proprietários do Cadastro Ambiental Rural e do PRA. Vanise, conta isso aí para a gente, poxa vida, que experiência fantástica, que bom que você está aqui. Obrigada, quero agradecer a Andréia, né, por tudo, pela mediação, pela simpatia, por tudo. A gente conversou um pouquinho por telefone. Gostaria de agradecer ao Sidney pelo bom trabalho, pelas boas palavras aos colegas. Rogério, um prazer te conhecer. Marçal, uma honra estar na mesma mesa com você. E Mantovani, né, sem palavras, te amo do fundo do coração, nossa história, velha história aí, antiga, e que vai continuar por muito tempo. Bom, eu queria primeiro dizer que não se faz nenhum trabalho em município nenhum sem governança, sem a vontade de um secretário, e é por isso que eu queria parabenizar o Sidney, né, pelo trabalho que faz aí como secretário, que é raro esses casos, e Caxias teve uma particularidade de ter um secretário assim como você, casou, um secretário que buscasse coisas, buscasse novos desafios sem medo, sabe? Então a gente teve isso, que foi um ponto muito favorável, e um secretário ali em Caxias que topou abraçar a gente com mais experiência, que foi a CS Mata Atlântica, de não querer os méritos para si só, sabe? De ter a humildade de perceber que sem braços maiores a gente não vai para lugar nenhum, né? E aí o papel da SOS foi muito importante. O nosso secretário também se cadastrou na NAMA, ficou com a NAMA no Rio Grande do Sul, com uma força bem grande também, junto a outros secretários. Eu acho que sem governança a gente não faz nada. Outra coisa que foi muito importante que Caxias teve sucesso é porque Caxias tem um quadro de servidores muito grande, voltados para o meio ambiente. Isso permitiu que um servidor, que fui eu, no caso, saísse do licenciamento, que é o carro-chefe das secretarias, né? E outros colegas, então, supriram essa necessidade e eu pude me dedicar 100% a fazer o cadastro rural, a executar as políticas do Plano da Mata Atlântica, a estudar, né? Porque a gente não faz nada sem estudo, precisa se estudar muito, e aí muita gente me ajudou, muita gente, que eu só conheci por telefone, por internet, gente de outros municípios.
Então, eu acho que essa estrutura nas secretarias é importante para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho. Ali em Caxias, a gente teve, então, 6.252 imóveis cadastrados pela Prefeitura no SICAR. E nós, quando começamos a cadastrar em 2014, nós não sabíamos como o sistema ia funcionar direito. E, para nossa surpresa, os estados e o governo federal são o grande centralizador das informações. Os municípios precisam solicitar para os governos estaduais e federais informações complementares, caso o município não tenha feito o CAR. Então, como o Caxias fez o CAR, a gente tem toda a base de dados própria. Então, a gente consegue passar essas informações dos cadastros que a gente realizou para fiscalização do município, para a receita, para a cobrança do ITR, para o licenciamento, para permitir novas conversões de áreas vegetadas em áreas agricultáveis. Então, pelo município ter conseguido fazer o CAR, ele tinha essas informações, mas os municípios que não fizeram o CAR não tinham essas informações. E acho que isso aí se peca bastante, porque o Estado tem a pretensão de achar que o município não tem a capacidade de reger essas atividades. E aí o município acaba assim, acreditando que se não é competência dele, ele delega para o Estado mesmo. Então, os municípios acabaram que muitos não quiseram fazer o CAR, porque ficou uma competência meio que dos estados. E isso foi lamentável, porque muitos municípios teriam condições de ter feito, e hoje, sabendo que o sistema funciona dessa forma, muitos municípios se arrependeram, no Rio Grande do Sul principalmente, que a base é a agricultura, muito forte, se arrependeram de não ter feito. Dos 6.250 cadastros que a gente fez, 87% tem os 20% da reserva legal. Isso significa que não existe uma maneira de produzir em pequena propriedade rural sem ser sustentável. Não existe. Mesmo que o agricultor queira, ele não consegue, porque como ele é de agricultura familiar e de pequena propriedade, ele precisa manter a água que ele tem para os animais que ele tem. Então, ele precisa proteger a PP, ele precisa isolar os animais das áreas vegetadas, ele precisa ter a lavoura para o sustento da própria família, os seus alimentos. Então, ele sempre acaba tendo uma diversidade que grandes propriedades não têm. Então, nos provou, ao fazer o CAR, que não existe forma mais sustentável de produzir sem ser na pequena propriedade. Outro fato que nos surpreendeu bastante é que 91% dos agricultores de Caxias têm mais de 50 anos de idade. Então, as pessoas estão saindo do campo nesse tipo de sistema de familiar, porque ele não é tão rentável, né? E fora que é um sistema bem difícil de trabalho, né? Depender do clima, depender de instituições de financiamento, depender de assistência técnica, né? Então, foi um trabalho que nos trouxe muitas outras realizações, né? Maravilha, Vanice. Eu não sei se o Mário, se alguém quer fazer alguma pergunta, eu não sei de que forma que a gente podia fazer um debate. Andréia, só complementando um pouco, porque... Bora lá, Mário. Quando eu falei do senador Reis aqui, a Vanice está sendo muito legal, porque nós tivemos um problema seríssimo no Estado. O próprio FAMUR, a Federação de Agricultura do Paraná, do Rio Grande do Sul, todo esse pessoal, diziam que quem fizesse o CAR, o meio ambiente ia tomar a propriedade. Isso estava escrito, estava na televisão, estava no rádio, estava no folder que eles entregavam nas propriedades. Sim. Então, esse trabalho que foi feito num município que dá 70% da comida do estado do Rio Grande do Sul, pequenos proprietários, e isso provou que da pequena propriedade, né, que a gente falava lá, eu cansei de ser chantageado no Congresso Nacional, no debate do Código Florestal, diziam, vocês querem impedir a uva, a maçã, o pequeno proprietário. O que nós vimos com esse trabalho que a Vanice acabou de relatar é que a maçã e a uva convivem com a reserva legal, convivem com a proteção de rios, mais de 80%, como ela falou, das propriedades estão adequadas. Então,
esse trabalho a gente deve muito. Tem um filme, né, Vanise? Quem quiser assistir, tem o Cumpra-se, que é... Depois a Vanise pode passar o link aqui para a gente, mostrando tudo isso que a gente está falando num filme. Né? O mais que a gente queria fazer, Vanise, é agradecer. E era interessante, porque quando eu fui no município, e eu perguntei se eles podiam me ajudar a mostrar que o Rio Grande do Sul, um município, estava cumprindo o código e iria fazer isso, o secretário chamou a Vanise e falou assim, Vanise, para se livrar de mim, olha o que esse cara aí está querendo, né? Que era o plano municipal. A Vanise, em 3 meses, pegou, fez toda a parte do plano. Quando ela me chamou para ir lá, o secretário falou assim, enlouqueceu, Vanise, como que você vai chamar uma área aqui? Em 3 meses, a Vanise tinha colocado o plano de Mata Atlântica em pé, e aí nós chamamos todos os funcionários, toda a secretaria, toda a prefeitura, para se juntar. Inclusive, fizeram uma vaquinha, porque não podia mais gastar dinheiro da prefeitura, para que eu fosse receber o plano municipal. Então, é isso aí, Vanise, obrigado, fica aí com a gente. E eu vou continuar aqui, Andréa, porque para não perder o pique, que a gente está aqui animado, eu vou até continuar um pouco disso que a Vanise estava falando. Eu estava dizendo que participei aí do primeiro, vamos dizer, COP, né, da Conferência Mundial de Meio Ambiente, que dizia que pensar global é agir local. Essa mesma COP que você falou do documento Nosso Futuro Comum, do que o Rogério fez a referência, porque isso tudo foi matéria-prima para que o Paulo Nogueira Neto pensasse o Cisnama, que depois veio ser o SUS. Olha só que coisa interessante. E o mais importante que o Rogério falou, colocou nesse sistema a participação da sociedade. Diferente do que a gente está vendo, nós acabamos de ver a ANAMA perdendo, né, o espaço que tinha no CONAMA, que trazia a questão dos municípios no CONAMA. Pelo contrário, escolha de 2 municípios por sorteio, só capital. Né? Olha o que contou o Marçal, que realidade fantástica de um município que faz a diferença e que é uma aula que as pessoas podem ver, e que inclui, e que coloca a produção, a segurança alimentar, a mulher que está ali no campo trabalhando, a família com a segurança de ter uma terra, né, documentada. O maior problema ambiental brasileiro está falado em todos os dias, em todos os fóruns sociais mundiais que a gente participou, é fundiário. Aqui no Brasil se mata todo dia por conta de questões fundiárias urbanas e rurais, né? Hoje a gente tem um trabalho, 50% das propriedades nas cidades não têm um documento legal no cartório. São contratos de gaveta, na sua maioria. Isso dá um problema que a gente não sabe como vai explodir isso na frente. Isso sim é perverso, porque isso destrói, né, a estrutura familiar, destrói qualquer vínculo que se pode ter com a cidade. E aí, uma experiência como essa que o Marçal traz, mostra que esse mundo que é possível, é esse mundo que a gente quer. E a Vanise traz uma coisa legal. Quando ela identifica onde está a Mata Atlântica numa propriedade, que é com a APP, com a Reserva Legal, e foi esse o grande ganho da guerra que a gente teve contra o agronegócio, da guerra que a gente teve com relação ao Código Florestal, era justamente o que tinha em cada propriedade. E a sabotagem que a gente tem hoje contra o CAR vem desse senador Reis, vem do Ministério da Agricultura, que puxou isso do meio ambiente lá com o Naban Garcia, com esses caras da UDR, para que o Brasil continue sendo um país excludente com problemas de campo, com problemas estruturais fundiários. Então, o que fez esse trabalho da Vanise com o Caxias é o que nós pretendemos com todos os cadastros ambientais rurais do Brasil, para saber, nesses 5 milhões de propriedades que tem o Brasil, qual é essa estrutura? Quem é esse cara? Como que tem, ela disse, mais de 50 anos que continua produzindo alimento para a gente? Quem é esse sujeito que está ali, que conta com o clima, como disse o Sidney, né? Que por isso é importante essa questão do clima, porque senão não vai ter garantia, uma savanização da Amazônia, o que vai acontecer? Nós vamos ter problemas seríssimos. Então, o ponto do que eu queria seguir era nesse sentido, mostrar que cada uma das coisas que falamos aqui, as mudanças climáticas, a gestão que o Rogério colocou, o que o Marçal colocou e a Vanise, é justamente disso. Esse mundo é possível, com gestão, com pessoas comprometidas,
com a troca de informações, com uma associação forte como a nossa, que briga para a questão do licenciamento municipal, que teve grandes posicionamentos, André ajudou nisso, uma associação que se posiciona em questões públicas e ligadas aos municípios. É isso que a gente consegue fazer. O nosso esforço como ANAMA para fazer um outro mundo possível, que não aquele da especulação, como está acontecendo em São Paulo. O Rogério é testemunha. O que aconteceu com o nosso vereador Natalini, enfrentando o PCC, que descobriu, não só o PCC, as milícias do Bolsonaro também, lá no Rio de Janeiro, usando os morros, como eles estão fazendo, as milícias que estão hoje em vários lugares do Brasil, que saíram do GatoNet, que saíram do gás, até porque o preço que está o gás hoje está inviabilizando a comida dos pobres, né? Esses caras que saíram disso estão colocando famílias hoje em APP, estão colocando famílias sobre risco, em áreas de risco, né? Então, é isso que a gente está buscando fazer aqui. É uma forma de combater isso, com a informação correta, com compartilhamento, com compaixão, né? Com reconhecimento, como a gente faz aqui entre nós, essa coisa de dizer o Mário, o Marçal, grande liderança, Rogério, esse reconhecimento, porque não é dinheiro que faz a gente estar aqui hoje fazendo essas coisas, é a paixão que a gente tem por temas como esse, que são temas de vida, que são temas que interferem claramente naquilo que propõe o Fórum Social Mundial. É possível você ter uma vida com qualidade, com dignidade, com inclusão, com solidariedade, com tudo isso, a partir de momentos como esse que a gente está fazendo agora. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente queria estar passando hoje nessa conversa. Por isso a gente colocou dentro do Fórum Social Mundial. Nós temos respostas, nós temos formas de luta que a gente pode estar sendo um catalisador de tudo isso que acontece, né? E a gente garante, por exemplo, como disse o Rogério, um CISNAMA, que é uma das coisas mais fantásticas. Olha a luta pelo SUS hoje. Se não fosse esse SUS, talvez a gente tivesse num dos maiores desastres da humanidade que já teria acontecido no Brasil. E é isso que a gente está fazendo hoje, é trazendo esse tema para a nossa sociedade, dizer, você que está vendo a gente, tem na gente possibilidade, tem uma parceria, tem coisas para a gente trocar, tem solidariedade nessa luta, nessa jornada que a gente está fazendo junto. Então, é um pouco disso que eu queria estar trazendo, André. Depois a gente vai entrando em outros temas. Eu fico muito animado de saber que a ANAMA topou esse desafio do Fórum Social Mundial e, com isso, mostrar sua credencial e mostrar que é possível fazer. Com o Vanizes, com o Marçal, com o Sidney, com o Rogério, com o Marcelo, que está lá sofrendo dificuldade, com Mariana, com todo mundo que está aqui com a gente. É esse o nosso tesouro, essa é a nossa força, é isso que nos impulsiona e nos leva à frente. Mário Mantovani, você colocou o dedo de uma ferida que é bem complicada, porque você falou da cidade legal, mas é a cidade do crime. O crime organizado resolveu investir em urbanização predatória, explorar pessoas e colocar não só o meio ambiente em risco, a saúde e a vida das pessoas. Acho que é um tema muito ruidoso, é um tema, digamos, até perigoso, né? Nós não estamos falando nem de fake news, nós estamos falando de crime organizado, de atividades criminosas, e que estão ganhando as cidades. Antes era o narcotráfico, depois o PCC, e agora é o crime ambiental em larga escala, colocando pessoas pobres, pessoas hipossuficientes à frente de questões ambientais relevantes que elas nem conhecem, porque elas não têm educação, não têm saúde, não têm o mínimo existencial para enfrentar uma questão tão pesada. E nós, gestores, e o Fórum Social Mundial, acho que é o palco principal para a gente discutir isso, né? Discutir e agir, como que a gente age? É uma questão criminal que vai além da conduta do Poder Executivo, vai além da conduta de gestores.
tem que envolver polícia, Ministério Público, enfim, né? E com palco político aqui colocado pelo Rogério Menezes, e um palco político colocado por você, Mário, palco político de um governo federal que mais atrapalha do que ajuda, né, a questão ambiental. Então, a gente tem um cenário muito desafiador. Mas, né, as experiências do Rogério, da Vanise, do Sidney, do Marçal e sua, Mário, trazem alguns caminhos. E eu acho que o principal que vocês colocaram aqui é o caminho da união, é o caminho da troca, é o caminho da parceria para que a gente consiga fazer uma gestão qualitativa nas cidades. Então, Mário, obrigada por trazer esse tema. Esse tema realmente ele é ruidoso, né? Tem gestores que se afastam dos seus cargos com medo do crime organizado, com medo de ter sua família, sua vida aí lançada ao crime, né? Então, é um assunto que acho que vale a pena a gente enfrentar com certeza, né? E a gente tem que colocar esses temas espinhosos, sim, porque são desafios que às vezes a gente silencia, mas não tem que silenciar não, porque senão cada vez se toma mais espaço. Sem muita delonga, gente, tem duas perguntas aqui do Pacelli, uma para o Marçal, né, sobre o Salgema. Marçal, se você puder responder rapidamente, e outra para o Rogério Menezes sobre a usina verde, se a usina aí é financiada com recursos públicos ou tem recurso privado, nacional, se tem alguma parceria. Eu queria que, se possível, vocês respondessem rapidamente para ver se a gente depois faz uma rodada aí no nosso grupo seleto aqui sobre as várias questões ambientais e sustentabilidade nos municípios. Bora lá, Marçal. Guilherme, a Lagoas, a ANAMA, ela, nenhuma entidade civil entrou na discussão, porque de bate pronto, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal tomaram a frente das ações cabíveis e já trouxeram para a Braskem. A pergunta do Guilherme para vocês era o seguinte: o que é que a ANAMA estava fazendo com relação a esse gravíssimo acidente que ocorreu aqui com as minas de Salgema da Braskem? Aí, aqui eu estou respondendo dizendo isso, que as ações já estão aí com várias e várias casas, já foram, as pessoas já foram retiradas, tem um programa que aí é que vai entrar com a parceria com o Ministério Público, exatamente isso, para que as remediações na área de novo replantio, na área de tudo, aí é nessa segunda etapa, quando eles pagarem as pessoas que desocuparem as áreas que ainda está tendo afundamento, é que nós vamos entrar com a parceria com eles. As secretarias de meio ambiente, tanto do Estado como do município, estão todas focadas para primeiro ter a solução, que é acomodar aquelas pessoas que estão ainda em sofrimento, perderam suas casas, estão em aluguel social, é degradante, mas quase 50 mil pessoas fora de sua casa. Foi um acidente gravíssimo e os governos estão, realmente, um novo governo que entrou já criou um gabinete instrumentalizando para poder cuidar disso, e nós estamos aqui vigilante e acompanhando, para e passo, as ações que estão sendo tomadas, Guilherme. Muito bem, Mário. Marçal, obrigada. Passo, então, já a palavra para o Rogério, para complementar em relação à usina verde aqui de Campinas, né, que é um programa interessante, né, de resíduos, de reaproveitamento. Bora lá, Rogério Menezes. Bom, primeiro, para todos e todas que nos acompanham saberem o que é a usina verde. A usina verde é uma iniciativa recente da última gestão aqui em Campinas, que é uma parceria pilotada pelo secretário Ernesto Paulela, que a gente deixa o nosso abraço aqui, secretário municipal de Serviços Públicos, que idealizou isso e articulou a parceria com o Instituto Agronômico de Campinas e com a Sanasa. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma área para compostagem, que a gente recebe a galharia de toda a poda das árvores de Campinas, os restos também do CEASA, da Central aqui de Abastecimento de Campinas, que é uma das maiores do país, restos de alimentos também, vão para essa compostagem e são misturados com o composto, quer dizer, com o resíduo orgânico retirado das estações de tratamento de esgoto da Sanasa. Então, a gente pega aí
um problema ambiental que é para aterro, né? E ajuda a acelerar a compostagem aí desses resíduos. Isso tem um potencial enorme aqui de reduzir a quantidade de material orgânico que seria destinado aí para o aterro aqui próximo, né? Que não é nem em Campinas mais, que é o aterro de Paulínia. Então, a gente tem essa situação que vem minimizar o problema de resíduos em Campinas. A primeira operação ela é experimental e agora deve ir ganhando escala nessa gestão, sob a batuta lá do secretário Ernesto Paulela. Amanhã estarei com ele aqui numa agenda de interfaces aqui, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Serviços Públicos, mas a pergunta diz respeito, então, à usina verde. A usina verde é essa ação de compostagem aí que reduz aí a destinação para aterro, produz composto orgânico que é aproveitado na cidade, nos canteiros da cidade, e gera aí, então, uma sustentabilidade socioambiental com essa iniciativa e economiza recursos públicos com essa iniciativa importante. Então, os recursos, eles são prioritariamente do governo municipal, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, mas também tem recursos aí da Sanasa e assessoria técnica e participação da SEASA e do IAC. Então, de certa forma, também tem a participação via IAC do governo do estado de São Paulo. Uma experiência para a gente acompanhar nos próximos anos que promete muitos frutos. Muito bem, Rogério Menezes, obrigada aí pelo seu esclarecimento. Acho que a fala do Rogério deixa bem claro, né, a questão das parcerias com o IAC, que é um instituto de pesquisa extremamente importante do estado de São Paulo, né, da agricultura, enfim, e a gente poder estar tendo sinergias, afinal de contas, os municípios são hipossuficientes, são o último da cadeia da repartição de tributos, é o que menos tem dinheiro e o que mais tem para fazer. Então, para a gente fazer muito com pouco, precisa de parceria e muita criatividade. Bom, gente, eu vou fazer agora uma rodada, né, para a gente poder colocar algumas impressões. Não sei se o Sidney quer falar um pouquinho, acho que vale a pena ele falar um pouco da região metropolitana, da Baixada de Santista. O Sidney está presidindo lá a Câmara Técnica de Meio Ambiente. Como que você vê, assim, a parceria entre os municípios litorâneos para essa conjugação e para esse enfrentamento dos desafios comuns, Sidney? Então, eu quero falar aqui, eu quero usar um pouco a fala do Mário, no sentido de que eu vi o Rogério também falando isso quando nós tivemos a eleição da ANAMA, essa questão do enorme retrocesso ambiental em que nós vivemos, né? E nós temos que ter muito cuidado para não entrar em armadilhas, né? Eu agora há pouco eu vi aqui uma pergunta, uma afirmação, que determinado segmento político que faz as invasões em área de APP, nós temos que fugir dessa polarização boboca e temos que nos encontrar na questão que nos une, né? Eu concordo muito com o Mário, né? No seguinte sentido, hoje mesmo eu recebi do Observatório do Clima um relatório muito interessante sobre o aspecto, sobre aquilo que o Salles vem fazendo nos últimos anos. Eu acho que a gente tem que se apegar nisso, né? Quando o Maurício Brosadin era secretário estadual de Meio Ambiente, logo depois que o Salles foi, acho que o Rogério também teve, eu tive o desprazer de ter várias reuniões com ele. Eu e o Maurício escrevemos um artigo junto com o secretário de Cananéia, que era o Eric, dizendo que a questão ambiental ela é uma questão de convergência, não de divergência, né? Se é uma questão em que as pessoas param para ouvir, é a questão ambiental, né? Todos nós que somos secretários sabemos que é muito difícil você colocar na cabeça da pessoa os benefícios, os serviços ecossistêmicos que aquela árvore na frente da casa dela produz, quando nós, a Venise não, que ela é muito jovem, eu e o Mário podemos falar um pouco disso, quando nós assistimos Bang Bang da Record, Mário, onde o desenvolvimento era meter o machado nas árvores rumo ao oeste, né? Os Bang Bangs da Record da década de 70. Então as pessoas
nasceram e viveram a ilusão de que desmatar é uma questão de trazer e levar ao concreto, a engenharia cinza, é uma questão de desenvolvimento. Nós temos que ter muito cuidado para que a gente tenha a crítica firme. Eu aqui, viu, Mário, você me conhece, sabe que eu não abaixo guarda, não. Eu tenho a crítica firme, mas assim, nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós entramos nessa coisa boboca dessa politização que agora tentaram nos provocar aqui, quando a gente sabe que a questão do crime organizado, ela é uma questão muito maior do que essa politização boboca. A gente apenas e tão somente fica triste porque o crime organizado, talvez, e aí somente talvez, eu estou aqui dizendo pelos que a gente lê hoje mesmo, acho que a Folha ontem, o Estado, a Folha falava alguma coisa, né? Talvez ela possa ter chegado ao governo central por meio da influência dos milicianos que hoje exercem de fato na política do Rio de Janeiro, né? É muito triste a gente ver isso, mas temos que, eu quero só, e quando você fala de união, eu falo isso, porque, olha, eu sou do PCdoB, né? Eu passei pelo PV, eu estou no PCdoB, e hoje eu coordeno lá uma Câmara Técnica que tem 7 secretários, viu, Mário, do PSDB, né? Dos 9 municípios da Baixada Santista, nós somos o único que é do PSB aqui, berço do Márcio França, que foi adversário político aí do governador Dória. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós enfrentamos assuntos que são relevantes e não deixarmos aí, como eu vi agora há pouco, essa coisa de a culpa é desse, a culpa é daquilo. Hoje nós temos que focar muito seriamente no retrocesso ambiental que nós temos no país. Eu vi o Rogério, uma fala dele na NAMA, fiquei muito impressionado. Ele falou, 23 anos de vida que eu tenho na vida pública, eu nunca vi o Ministério do Meio Ambiente ser tão contra o meio ambiente como está sendo agora. Então é isso que nos une, né? É isso, o que o Mário falou agora há pouco, muito me impressionou, uma jovem que nem você, enfrentar o que você enfrentou aí em Caxias do Sul, né? Levar um cara que nem o Mário, isso é terrível, né? Imagine essa polarização enorme aqui, eu, secretário de Meio Ambiente do Partido Comunista do Brasil, amiga de Manuela Dávila, né? De Orlando Silva, os caras me viam de uma forma muito ruim aqui, né? Mas, assim, hoje eu acho que nós temos que exercer diariamente o diálogo. Falei para a Andréa outra coisa, viu, Rogério, que eu aprendi, o Marçal também aprendeu, e acho que vocês todos sabem disso. O secretário de Habitação vai cuidar de moradias dentro do município. O secretário de Obras vai cuidar de obras dentro do município. Né? O saúde, a questão da assistência de saúde, a rede básica dentro do município. O único secretário que ele tem que cuidar do município no entorno é o secretário de Meio Ambiente. Porque o dano ambiental, o serviço ecossistêmico, a externalidade ambiental, seja positiva ou negativa, ela não reconhece fronteiras. Né? A mudança climática que castiga Campinas, ela duplica nas regiões litorâneas, porque nós lutamos contra a maré alta e a enorme chuva. E essa enorme chuva castiga Santos, castiga Praia Grande e vai castigar todas, como o Marçal falou, lá nossa querida Alagoas, todo esse grande litoral paulista. Então, se nós não deixarmos de lado esse fla-flu e enfrentar quem são hoje os grandes algozes de fato, nós vamos cair na esparrela de ficar nós contra eles, e isso não leva a lugar nenhum, essa experiência que eu posso dividir com você, viu, e as pessoas, porque quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente explosivo, viu, mas as pessoas falam assim, como você modificou, agora você é o cara do consenso, você é o cara eu aprendi 53 anos, viu, Marçal, não é só você que é vovô também, eu também sou, a gente tem que aprender, amigo. Isso aí, Sidney, o meio ambiente é transfronteiriço, né? E como diz o Rogério Menezes, é apartidário. A NAMA é um espelho disso. Aqui nós temos secretários de vários partidos, direita, esquerda, centro, enfim, de várias cores. Aqui a gente não fala sobre a linguagem
partidária, a gente fala de política pública, de gestão pública, de uma agenda ambiental que ela não é imediatista, ela é uma agenda de continuidade. Bom, Vanise, você que é a mamãe, eu vou dar preferência aqui também para você, para falar as suas conclusões, as suas impressões, para a gente poder te dispensar e para cuidar da bebê. Não, ela está dormindo e agora o paizão tá no controle, então tá tranquilo. Eu queria fazer de consideração que eu quis fazer uma fala mais positiva, porque eu acho que toda experiência que tu promove, de desafios dentro de um órgão público, em que tu vai executar uma política pública, ela traz muito mais resultados positivos do que qualquer desafio ou percalço que tu passe no caminho. Foram muitos, né? O Mário ali falou da FAMUR, de vários deputados do Rio Grande do Sul, senadores, né? Sim, tinha uma ideia no Rio Grande do Sul, quando a gente ia fazer o CAR com o agricultor, a primeira pergunta que ele fazia para a gente era onde é que eu vou botar a terra que é para dar para o governo, entende? Eles tinham esse discurso que foi passado para o agricultor, que a reserva legal era uma área que era o governo que tomava de você. Então, desconstruir tudo isso foi muito mais uma questão de educação ambiental, de conversa, de tentar ganhar amizade. A gente fez todo um trabalho, até foi o Mário que nos deu a dica. A gente procurou os padres, porque na época tinha a encíclica do Papa, que dizia que o meio ambiente, preservar o meio ambiente era uma coisa cristã, né? Então a gente buscou todos os padres, e os padres falavam na missa que a gente estava fazendo CAR, que era uma coisa boa para o meio ambiente. Então, às vezes, tu encontra parcerias e desvios em lugares que tu não imagina, né? E que só a experiência vai te trazendo isso. Então, os desafios foram grandes, mas eu acho que tudo em política pública compensa, porque o órgão ambiental, quando ele se propõe a fazer uma coisa com as suas próprias mãos, um desafio desse tamanho, ele amadurece muito. As estruturas todas em volta desse projeto mudam. Tu cria novos decretos, novas normativas, novos procedimentos, surgem novas ideias, vêm outros projetos. Você começa a ter uma projeção que é importante também de visibilidade para os governantes. Então, teve o vídeo, teve o filme. Isso é importante também, você valorizar os governantes que fazem essas ações, essas iniciativas. Não é defender o partido X, o partido Y, não é isso. É que todo governante que se propõe a fazer um desafio, ou investir um recurso numa coisa que todo mundo era contra como CAR, deve ter o seu valor. Então, teve o secretário do Meio Ambiente na época, o Adivandro Reck, teve o prefeito, o Alceu Barbosa Velho, da época, que apostaram nessas iniciativas e que tiveram o devido valor e merecimento. E acho que isso é importante para que outras propostas viessem a partir daí. Foi investido mais de 3 milhões de reais no Plano da Mata Atlântica em Caxias, só com o CAR. Então, não é uma coisa barata, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de você construir dentro de uma secretaria municipal. Mas isso traz um amadurecimento que é importante para o órgão. Então, a consideração que eu queria deixar aqui é de que vale a pena. Às vezes, alguns projetos não dão certo, mas o segredo é que a governança esteja disposta a fazer isso, porque você precisa que os teus superiores entendam todos os meandros de uma política pública bem executada, você precisa de servidores que realizem esse serviço, e você precisa de um mundaréu de gente que te abraça, é os padres, é a SS Mata Atlântica, é a ANAMA, são outros secretários que compartilham experiências, são outros profissionais, teve uma pedagoga que nos ajudou a como falar com o agricultor. Então, são inúmeros profissionais, são gente da imprensa que ajuda muito e que torna todo um projeto realidade. Então, faço das palavras do Mário também, vou copiar o Sidney, mas a gente sem união das mais diversas pessoas, a gente não faz nada.
Então, não é um mérito só de Caxias, é o mérito de qualquer prefeitura ou qualquer órgão público que se propõe a fazer um projeto, uma política pública estruturada que traga um resultado, uma resposta para a sociedade. Hoje, os agricultores têm um problema de meio ambiente, eles sabem aonde fica a Secretaria do Meio Ambiente. Antes, eles iam direto nos advogados, agora eles vão lá conversar. Então, mudou toda uma perspectiva social em cima da visão da Secretaria do Meio Ambiente. Isso só é possível através de política pública e social. Não existe outra forma de fazer isso. E é por isso que são importantes a ANAMA, o CISNAMA, a imprensa, secretários, governantes, ONGs, funcionários públicos e sociedade, todo mundo junto, fazendo o melhor para o meio ambiente, né, que é o melhor para todos. Não tem nada melhor do que tu lutar por uma causa tão coletiva, um direito difuso tão importante quanto o meio ambiente. Vanice, a sua fala foi tão inspiradora que me lembrou do Papa Francisco. Eu vou me permitir aqui a ler até um trecho que tem tudo a ver com a sua fala. Lá em junho de 2015, né, essa questão da sustentabilidade consta lá da carta encíclica Laudato Si, né, Louvado Sejas, e sobre o cuidado da casa comum. E olha o que ele fala: não é suficiente conciliar a meio termo o cuidado da natureza com o ganho financeiro, ou a preservação do meio ambiente com o progresso. Nesse campo, os meios termos são apenas um pequeno adiamento do colapso. Trata-se simplesmente de redefinir o progresso, um desenvolvimento tecnológico e econômico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior. Não se pode considerar o progresso. Tem tudo a ver com isso, né? O Papa Francisco, o Rogério gosta muito dele, né, Rogério Menezes? Ele é um diplomata, ele não é nem um líder espiritual, mais do que tudo ele é um diplomata e um agregador. Tem tudo a ver com a sua fala, a conciliadora e agregadora, e a gente agradece aí, me fez me lembrar do Papa Francisco. Bom, falar em quem gosta do Papa Francisco, eu vou passar já a palavra para o Rogério Menezes para fazer as suas considerações aí finais. Rogério, por favor. Olha, acredito que essa discussão hoje foi muito exemplificativa. A gente discutiu aqui cidades com um perfil mais de um meio ambiente rural, de uma sustentabilidade na atividade rural. Discutimos desafios um pouco da gestão costeira aí com o Sidney Aranha. E, inclusive, eu queria cumprimentar, já passaram por aqui, as representantes aí, presidente e representante da AOceano, que é a Associação Brasileira dos Oceanógrafos. Eu sou um oceanógrafo que desistiu do mar e veio para o interior do estado fazer gestão da água e do meio ambiente, mas a gente teve recentemente uma reunião e fizemos uma articulação por você aí, viu, Sidney? Falamos aí da Agenda 2030 aí do litoral e o pessoal da AOceano. Um abraço também ao Guilherme e as meninas aí da AOceano. Estão liderando esse movimento aí a favor de uma boa gestão costeira. Isso é fundamental também, a gente vai botar isso na pauta através da ANAMA. E eu queria dizer, fundamentalmente, que é possível, presidente Marçal, fazer uma boa gestão e demonstrar que ela está acontecendo com indicadores. Vou dar um exemplo muito singelo. Quando a gente assumiu aqui em 2013 em Campinas, tinha 11,9% dos municípios sem coleta de esgoto. 11,9% dos campineiros moravam em domicílios em que a coleta de esgoto não chegava. Hoje, esse número, pela primeira vez, está abaixo de 4%. Foi um investimento que incluiu aí 8% dos campineiros com a coleta e o tratamento de esgoto. Isso faz com que, Mário, no primeiro trimestre de 2020, Campinas atingisse pela primeira vez um patamar na casa aí de abaixo de 7%, quase 7 e pouquinho por cento, próximo a 7%, não, 7 em 100 mil, em 10 mil nascidos vivos, né, tem a métrica aí da mortalidade infantil, não é 7%, óbvio. Então, mas a mortalidade é abaixo de 10, abaixo no patamar de 7. Isso é uma mortalidade infantil de primeiro mundo. E a gente observa também, Mário,
a queda nos últimos anos pela metade do número de internações por doenças de veiculação hídrica, de água contaminada, para cada 10 mil habitantes, número de leitos ocupados para cada 10 mil habitantes. Então, um exemplo singelo de que o investimento que a Sanasa fez e que partiu da elaboração do plano de saneamento pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 2013, resulta crianças sobrevivendo, resulta pessoas morando em residências que não estão com esgoto a céu aberto, correndo na porta de casa. Então, nós estamos aqui no Fórum Social Mundial e nós estamos falando, é sim possível a boa gestão ambiental, é sim possível uma gestão baseada em evidências nas nossas cidades, por metas e indicadores de sustentabilidade, unindo o social e o ambiental, incluindo as pessoas e recuperando o meio ambiente. Acho que essa mensagem ficou clara na nossa participação de hoje, tão múltipla aqui, né, com várias visões, e também o Mário Mantovani trazendo toda a sua visão de articulação do Plano da Mata Atlântica, do Verde, a gente falou aqui de várias agendas, e acho que alcançamos plenamente, me sinto muito satisfeito de ter participado aqui, de mais uma vez colocar na pauta que um novo mundo é possível a partir de uma boa gestão ambiental, a partir de novas cidades, cidades mais equilibradas, mais inclusivas e com o meio ambiente protegido e recuperado. Obrigada, Rogério. Aí a gente passa, então, para as considerações finais do nosso presidente, o Marçal. Aí é brincadeira, né? Botar de novo para estar substituindo Pelé é brincadeira. Várias vezes assim não dá, né, Rogério? Não devia ter me dado primeiro para eu falar, né? Quero mandar aqui um abraço para estou recebendo mensagem aqui no Zap de todo o Brasil. A Ângela de Água Limpa de Goiás está parabenizando a todos nós. O Fábio de Aparecida, muito. O nosso amigo Valber lá de Cabedelo. Então está todo mundo mandando muito abraço e dando assim, desejando muita luz para que, Sidney, o que diverge já é demais, né? O que tem que divergir já se diverge demais, já é muita luta. Hoje o que temos aqui é que pregar é a união, é a convergência, é buscando as boas práticas e buscando o que nos une. O que nos une é exatamente a defesa do meio ambiente, é a defesa do verde, é a defesa da vida, é a defesa dos menos favorecidos. E o meio ambiente agradece essa nossa luta, agradece a todos nós, porque nós estamos aqui no front do debate, nos municípios pequenos, nos municípios médios e nos municípios grandes, buscando a convergência. E a convergência na defesa do meio ambiente, que para a gente é a nossa luta. Nós somos o elo das correntes. A corrente, quando começa a fazer um elo, ela fica muito forte. E eu acredito muito nisso, André, acredito muito, Mário, nessas nossas ideias, porque a divergência ela vai conseguir sair de perto e o que nós vamos convergir, nós vamos buscar dias melhores para o Brasil. Então, a todos vocês, meu muito obrigado por ter participado desse fórum. Continuo aqui firme no front para defender a ANAMA igualitária, a ANAMA das divergências, mas a ANAMA acima de tudo, na união, na defesa do verde. Então, meu abraço e minha boa noite a todos vocês. Obrigada, presidente Marçal. É isso aí. Palavras de incentivo para os nossos desafios. Bom, e para fechar a live, né? A gente arremata aqui com o nosso querido Mário Mantovani. Mário, vai que é tua, né? Você é bom de fazer um panorama aí de tudo que está se falando. Eu já passo a bola para você. Microfone, Mário. Está desligado. Ué, achei que tinha liberado. Pronto. Legal, muito bom estar junto. Acho que o Sidney falou tudo. A convergência é o nosso propósito. Acho que foi isso. A ANAMA era uma ideia de convergência. Acho que foi isso que a gente trouxe para dentro. Não tem partido em meio ambiente. O meio ambiente é a gente que faz, é a gente que vive. Né? Acho que esse é o grande lance. Isso que me anima também a fazer política pública lá dentro do Congresso Nacional. E sem insalubridade, é bom vocês saberem disso. Tá? Eu faço. E sem periculosidade também.
Mas eu acho que é isso. Eu agradeço, foi um momento tão legal e a gente está no Fórum Social Mundial, isso é importante. Nós estamos ocupando todos os espaços, né? Toda semana, a partir da semana que vem, nós vamos estar aqui trazendo os municípios, contando as suas experiências. O Marçal está aí ajudando agora a dar uma reorganizada, chamar os municípios que ainda não fizeram o censo para estarem presentes, estarem fazendo ali, que essa força que a gente tem vem desses grupos. A gente está preparando aí a participação na COP, que esse ano vem aí com a questão de mudança climática. Eu acho que esse tema que o Sidney traz é muito interessante. Nós vamos estar lá em Glasgow trazendo essas conversas. São importantes porque a ANAMA ela consegue estar em todo lugar com os parceiros, como falou o Marçal e Clay, que é um grande parceirão nosso. E aí, eu vou me atrever aqui já a chamar amanhã, né, Andréa? Oba, vamos lá. Amanhã, no mesmo dia, horário, local, nós vamos estar juntos, né, trazendo as questões também do ODS, as questões, como é que se impacta no município, também ali com o legislativo. Nós temos as frentes parlamentares em Brasília, temos as frentes estaduais. Aliás, hoje estivemos presentes com esse debate nas 17 frentes estaduais, e amanhã vamos estar falando com a Frente Parlamentar dos Vereadores do Brasil. É bem bacana esse assunto. O Marcelo Marcondes está liderando isso com a gente, a ANAMA está firme aí, a Mariana ajudando a divulgar em todos os lugares. Ela colocou também hoje no site da ANAMA, junto com a Isabel. Então, é isso que a gente sabe fazer. Obrigado por dar a oportunidade de chamada de amanhã, que eu estarei presente também, tá? É isso. Valeu, gente. Obrigado, Andréa. Vamos lá. Valeu, gente. Então, até amanhã. Vamos discutir ODS, ANAMA e Fórum Social Mundial. Muito obrigada, Rogério Menezes, Sidney Aranha, Venise, Marçal Cavalcante, Mário Mantovani. Um abraço para todos. Convidar todos a vir às praias mais belas do Brasil, que é em Alagoas, né, Mário? Tem que terminar assim. Boa noite. Legal, gente. Valeu. Tchau. Um abraço, Rogério. Um abraço. Valeu todo mundo. Pronto, gente, fechou. Tchau, Sidney. Até amanhã, chefe. Tchau, querido.